mountain. Fulano sabe porque já esteve lá, isso é uma máxima, né? Normalmente o comentarista de futebol, até de automobilismo, né? Ex-piloto, ex-jogador, recebe este elogio. Pois eu, João Delarco, sei porque já estive lá, já tive um Jeep Renegade Sport com motor 1.3, paguei na época mais de 120 mil reais, hoje esse carro custa quase 140 mil reais, 0 km, mas na Kavak você pega ele 2022 com baixa quilometragem por 109 mil reais. E você nunca teve um Cruze? Nunca tive um Cruze. Pois é, mas eu teria muito facilmente esse carro, porque, enfim, é um sedã, um carro que toda pessoa que gosta de dirigir gosta também desse centro de gravidade mais baixo, um carro que tem um stance bacana. Eu acho que a gente está diante de uma disputa que muita gente leva para dentro de casa e acaba perdendo muitas vezes para a comodidade do SUV e tudo mais. É um desafio, é uma questão que estamos trazendo para vocês. Afinal, o que vocês fariam? Pegariam um sedã que está aí no seu fim de vida, basicamente? Ou um SUV da moda, ambos na versão de entrada de cada um, né? Então vamos fazer o seguinte, Vingadores, Guerra Civil. Eu, por dois motivos basicamente. Um, o fato de ter um cavanhaque. Eu não tenho cavanhaque, é que a minha barba aqui do lado é branca e parece que eu tenho cavanhaque. E o fato de eu gostar de coisas como placas solares, baterias e tal, algumas vezes por alguns caras que claramente gostam muito de mim, dizem que eu pareço com o Tony Stark. Então eu serei o Homem de Ferro e você com esse físico privilegiado tá a cara do Capitão América. Tô a cara do Capitão América, tô meio soro do super soldado. Então é isso, vamos descobrir o que cada um tem a entregar. E eu já começo dizendo que o Cruze não tem a entregar em relação ao seu Renegade, que é uma idade de projeto um pouco mais nova. Sabemos que ambos nasceram ali em meados da década de 2010, mas o Renegade ao longo do tempo foi passando por reformulações muito mais profundas, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, faróis tudo halógeno. A gente não tem nada em LED, ao contrário do Renegade, que mesmo na versão de entrada já traz iluminação em LED e também assistentes à condução, né? Aqui a gente não tem nada, eu estou vendo só o meu retrovisor sem nenhuma câmera para me ajudar. Mas você tem aí um motor 1.4 turbo de 150 cavalos, que era muito referência, né? Quando surgiu, era um motor muito melhor do que o do Renegade naquela época. Nossa, era um muito motor melhor. aspirado. Mas o Renegade, como você falou, né? É um carro que foi um sucesso, continua sendo um sucesso e por isso ele é moeda forte no mercado de seminovos. Aqui na Kavak você pega o seu Renegade recondicionado por especialistas nesse preço tão bacana, com financiamento facilitado. Mas aí ele recebeu um motor 1.3 turbo de 185 cavalos e foi aí que eu comprei o meu Renegade Sport depois de ter feito um vídeo em que eu mostrei que o Renegade 0 km, hein, Renegade Sport de entrada tinha o menor custo por cavalo do mercado brasileiro. A 109 mil reais seminovo, então, essa conta fica irresistível, né? 185 cavalos por 109 mil reais. Você está pagando 600 reais, 600 e poucos reais por cavalinho. Pois é, esse motor aí tão mais moderno que aqui a gente tem um motor um pouco maior na litragem, né? 1.4, mas com menos potência, 153 cavalos, 24 kg de torque, ali 27, né? Então vamos ver se de repente na aerodinâmica, na dirigibilidade, o Cruze se sobressai um pouco nesse quesito, que na ficha técnica ele sai em desvantagem. Primeiro round da Guerra Civil vencido pelo Homem de Ferro. Então bora ver a traseira? Mas uma demonstração de maturidade emocional é você saber que mesmo o time que você torce, que você gosta mais, não ganha sempre, né? Aqui, meu caro João Delarco, eu perco essa batalha e com uma grande margem, né? Porta-mala não é o forte do Renegade, são 320 litros aqui. Aqui são 440, mas é a tal história, né? Se você rebater o banco, você ainda consegue ter um acesso bacana. Aqui não, mesmo se eu rebater o banco, objetos maiores não entram. Penalização que todo sedã tem por conta da tampa aqui, né? Aqui eu tenho tudo muito bem acabado também, lembrando que o Cruze, da mesma forma que a gente disse lá na frente, né, da idade do projeto, aqui eu tenho tudo halógeno, né, aí você já tem uma lanterna de LED, lembrando que são as duas versões de entrada, né, aqui é LT, aí é Sport, mas enfim. Mais uma coisa que é importante dizer é que o Cruze é um carro de entrada nos Estados Unidos, né? Então a gente está falando de um sedã que seria o equivalente ao nosso Onix aqui no Brasil, até por isso ele tem soluções um pouco menos refinadas, talvez, né? Seria o termo. Mas aquela história, né? Save the sedans, né? A gente que gosta de dirigir, gosta de carros com centro de gravidade mais baixo, entre eixos mais longos, como são os sedãs. Porém, tanto é forte essa tendência no mercado
que o Cruze está saindo de linha lá fora sem deixar sucessor, né? Não haverá um novo Cruze. O novo carro de entrada da Chevrolet nos Estados Unidos é o Trax, né? Que é um SUV também. Lembrando que esse carro aqui também no Brasil, quando as últimas unidades da Argentina deixarem de ser produzidas, também não terá substituto por aqui. Mas no mercado de seminovos ele continua sendo uma bela opção, tanto por ter um comportamento dinâmico mais interessante, né? Quem gosta de dirigir gosta de um centro de gravidade mais baixo, um trecho mais longo, mas ele tem alguns itens que surpreendem mesmo por uma versão de entrada. Bora conferir. Corredor humanitário aqui no nosso conflito, afinal de contas ambos têm a mesma chave, né? Chave canivete partida à moda antiga, pé no freio e gira. Mas vou te falar uma coisa, João, eu sou um cara que não tenho essa... O mercado, né, a internet, quem comenta e tudo mais, tem uma... Depois que surge uma tecnologia nova, passa a, de certa forma... Desdenhar da tecnologia antiga. Eu não vejo problema nenhum na chave canivete, inclusive o meu Renegade Sport tinha, porque se você tem uma chave presencial aqui, para mim é tudo uma questão de economia de movimentos. Simplifique e depois adicione leveza, né, estilo Colin Chapman. Beleza, tem uma chave de presença aqui. Você vai ter que entrar no carro, botar a chave num lugar e acionar um botão. Você está falando de dois movimentos, digamos assim. Com a chave canivete é a mesma coisa, talvez um movimento e meio, né? Que é você abrir a chave e virar o volante. Não é um item que pesa na decisão de compra para mim. Com uma vantagem talvez mais importante, né? Essa chave não sai voando daqui, o que é bastante importante. O João já em algumas gravações aí, porque a chave de presença o pessoal às vezes deixa no vidro, né? Às vezes um próprio manobrista no estacionamento, alguma coisa assim, você aciona o botão de partida, alguns carros não deixam, mas alguns deixam, e aí na primeira curva a sua chave de presença sai voando. Tchau, um abraço. Com a chave canivete você não corre esse risco. Mas olha só que legal, né? O sedã médio, ele vem de um segmento que historicamente é mais ligado ao luxo, ao refinamento, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o painel com couro mesmo, cara, na parte inferior. É algo difícil de encontrar no mercado hoje em dia, né? Sim, mesmo os plásticos também aqui, ele quer ter um toque macio, né? Ele é bem... O acabamento do Cruze é honesto, vamos dizer. Ele não salta aos olhos para um sedã médio, mas é o que você espera para a categoria. Agora, ele traz coisas sim bastante interessantes. Por exemplo, ele foi o primeiro carro aqui da Chevrolet no Brasil a ter a internet nativa aqui, né? O roteador Wi-Fi. Inclusive, esse aqui está até funcionando, afinal de contas, você tem no primeiro ano esse pacote, a Chevrolet fornece, né, para os clientes. Só que aí é isso, a gente está falando de uma versão de entrada, então o ar-condicionado é uma zona só, a gente não tem retrovisor... Mas é digital, né? Mas é digital, não temos retrovisor eletrocrômico, mas assim, o kit dignidade que você precisa para conviver bem com o carro no dia a dia, está aqui. Direção bem assistida, volante de couro, uma central multimídia responsiva, não vejo deméritos aqui na lista de equipamentos do Cruze e freio de estacionamento na alavanca. Um carro pensado bem para o mercado americano, né? A gente vê os porta-copos, esse porta-copo grandão aqui, né? Para aqueles big gulps de mercado americano, mas um carro que sempre foi muito referência para mim em matéria de comportamento dinâmico. E olha, a R$110 mil, o quão novo é esse carro aqui, né? Um carro 2022, 2023, né? Um carro 0 km que oferece o motor 1.4 turbo, oferece esse esmero aqui no acabamento interno, me parece um negócio muito interessante aqui na Kavak. Menos de 6 mil quilômetros. Menos de 6 mil quilômetros, ou seja, quase zero. Já aqui no Renegade, ó, entrei, chave de canivete, pá, virei, pronto. Não é um grande sacrifício. A gente tem uma versão que o Renegade Sport tem esse preço muito competitivo, né? A gente vê alguns aspectos um pouco mais simples do que no próprio Cruze, né? O ar não é digital, que vou te falar também, João. Outra coisa que eu não faço a menor questão, o ar para mim precisa gelar. Exatamente. Né? Eu não faço questão de pagar mais para ter um ar digital. Banco de tecido. Mas aí é o verdadeiro jogo de pé de ganha, né? Você tem, por exemplo, freio de estacionamento eletrônico. Aqui a central multimídia, ambas meio que se equivalem, mas a do Renegade é um pouquinho melhor aqui de resolução também, né? Mas é a central multimídia que você vê na estrada, por exemplo. É verdade, né? A Jeep conseguiu encaixar bem, né? A central quadradinha aqui com essa moldura. Quem não conhece nem percebe, mas a gente vê que é a mesma da estrada. E o cluster aqui, que a partir das versões acima do Renegade já tem aquele cluster digital, aqui no Sport ainda tem o clusterzinho pequenininho aqui. Isso. Que também vou te falar, não faço a menor questão. A única coisa que eu acho que realmente é bacana de você ter num cluster digital é o velocímetro, cara. Que aí você
nessa nossa era de muitas coisas com radar, você ter um número grande ali é sempre legal. Só que é isso, no Cruze mesmo, nas versões mais caras, o painel é sempre o analógico, né? Você com não tem... clusterzinho pequeno central aqui, que também tem o velocímetro grande, mas esse aqui é mais configurável, tem mais funções do carro, TPMS, por exemplo. Só que é isso, por exemplo, aqui a gente já tem um auxílio aqui para você se manter na faixa, por exemplo, coisa que a gente não tem lá. Mas o Renegade, em termos de SUVs compactos também, ele agrada bastante, especialmente em relação a concorrentes como o T-Cross e Tracker, na questão do acabamento, né? Que tudo bem, é um plástico duro, mas aqui no painel, por exemplo, a gente já tem um material mais macio, umas texturas também interessantes em relação a esses rivais que às vezes são criticados por custarem bastante e abusarem muito do plástico. E no Renegade você tem a sensação de realmente estar em um SUV, né? Um carro com um capô quadrado, para-brisa ali, bem mais alto. E ele é um carro, outra coisa que me fez optar pelo Renegade Sport como um daily dentro de São Paulo, ele tem uma visibilidade muito legal no trânsito, porque você está literalmente numa caixa de vidro, né? Com esses vidros verticais, então você fica num carro que te permite ter uma visibilidade muito legal, outro ponto forte do carro aqui para mim. Bom, eu estou bem acomodado, sabemos que ambos não prezam tanto assim pelo espaço interno, mas ambos turbo, muito bem equipados de cavalaria, acho que vão andar bem aqui no nosso pequeno teste. E eu acho que na serrinha da Aldeia da Serra eu prevejo mais uma vantagem para o Capitão América diante do Homem de Ferro. Bora lá. Power! Ó, para encarar a subida da serrinha aqui da aldeia, já saquei o modo Sport. Olha, o acelerador fica mais esperto aqui, mais curto no curso. E João Delarco, eu tenho uma música para cantar aqui que é... Ah, meu Deus do céu. Good friends we had, good friends we lost. Que grande amigo foi o meu Renegade Sport, que belo companheiro para o dia a dia urbano aqui dentro de São Paulo ficou esse carro com esse motor de 185 cavalos. Cara, sim, outro Renegade, né? Depois que ele ganhou esse motor 1.3 turbo, mesmo o Compass, né? Tirando o 2.0 lá, é outra conversa. E eu tava até olhando, os dois carros têm a mesma largura de pneu, 215, e aqui no Renegade, perfil 60, no Cruze, perfil 50. O que, de novo, para buraqueira, esse tipo de coisa, aumenta a sua margem para pegar aquele olho de gato maior da marginal. Então esse tipo de situação que parece, nunca vai acontecer, mas quando acontece, é onde está a diferença do seu conforto, da segurança, e é por isso que esses carros acabam sendo escolhidos. E os sedãs, coitados, estão perdendo espaço, né? É uma coisa muito interessante, né? O público entusiasta gosta de roda grande, né? Fica mais bonito o carro com roda grande, mas a verdade é que no Brasil, uma roda menor, calma, é só um quebra-mola, mas vocês já viram aí que tem um assistente de frenagem de emergência. Quando você tem uma roda menor com um ombrinho de pneu maior, no dia a dia o carro fica tão melhor, cara, nas buraqueiras de São Paulo e do Brasil em geral. Agora, mesmo esse motor estando até nos Abarth, né, tanto o Pulse quanto o Fastback, é um motor que tem um ruído, assim, nada muito grave aqui pro interior do Renegade. Um carro bem isolado e tal, ruído de vento, mesmo com esse para-brisa bastante inclinado. É um carro bem isolado, bem confortável, né, pensado pro conforto mesmo, tanto de quem está dirigindo aí, como quem está de passageiro aqui. Eu acho que você falou a palavra-chave, porque o Renegade ele tem essa característica de solidez, né? Essa sensação de um carro muito bem isolado, muito bem construído. Isso se reflete num nível de ruído baixo, mesmo quando a gente está chamando mais o motor aqui. E a gente está comparando um SUV com um sedã, né? A gente já sabe que o Cruze vai lidar melhor com essa estradinha de serra aqui, mas não é que o Renegade vá mal, não. É um carro que tem o assistente aqui de faixa também já disse a que veio, mas ele tem um comportamento bem interessante, né? A suspensão é um pouco mais firme, a carroceria não rola tanto. É por isso que eu optei por um tempo atrás como um dele, né? É um carro que ele é robusto, simples nessa versão Sport, mas com todas as conveniências que você realmente quer e precisa, e muito gostoso de dirigir no dia a dia, né? Tanto na estrada quanto na cidade. É bastante compreensível, né? Quem opta por esse carro por um pouco mais de conforto. Mas até aquilo que a gente estava discutindo no podcast essa semana, no Carro Cortes, né? A gente estava falando da Ranger Raptor, né? Que a Ranger Civil já nasce com benefícios da Raptor.
Esse Renegade aqui, não podemos esquecer, tem a versão Trailhawk com o selo Trail Rated, né, que é capaz de um off-road acima da média para a categoria. Querendo ou não, são pontos de estrutura que estão presentes nesse carro aqui também. Então a gente tem uma rigidez, como você estava dizendo, um pouco acima da média, justamente para encarar esse off-road na versão que se propõe a isso. E aí as versões mais básicas acabam se beneficiando disso também. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, testado e aprovado o Renegade Sport, uma das versões mais interessantes aí do universo de SUVs compactos no Brasil. E pegando esse carro seminovo da Kavak por R$109 mil, você vai ter um dos melhores custos por cavalo de um carro muito novo aqui, faixa de 20 mil quilômetros rodados no mercado brasileiro. Bora pro cruzão? Bora! Cruzão do Capitão América? Cruzão do Capitão América. Agora eu espero que você cruze aqui a esquina e a gente possa começar a falar. Podemos começar a falar. Cara, nitidamente saímos do anel superior do Allianz Parque. Estamos agora na beira do campo. Estamos na beira do campo agora. Mas, sem dúvida, né? É um carro bem mais... a moda antiga, se é que a gente pode dizer isso, mas sem o demérito que possa implicar o antiquismo ou a novidade do Renegade. É só outra receita, né? Exato. É só um jeito diferente de pensar um automóvel e um jeito que agrada, sim senhor. Se você ainda consegue se mover, não tem tanta dificuldade para sentar mais embaixo, é um carro que agrada bastante aqui o Cruze ainda, viu? Não, eu vou te dizer que a nossa velocidade mínima de contorno aqui elevou bastante. O carro faz mais curva, não tem jeito, né? Centro de gravidade mais baixo, entre eixo mais longo, Sim. Lei da física. Agora, uma outra coisa interessante, né? O sedã médio, que durante muito tempo foi o carro muito aspiracional, né? Para grande parte dos brasileiros, ele foi sendo abandonado por certas marcas e algumas mantiveram, né? Então o Cruze, pô, esse carro aqui é ano modelo 2023, né? Exato. Fabricação 22, ano modelo 23. Não são tantas opções assim que você tem de ano modelo 23 de sedã médio. E esse Cruze LT aqui da Kavak é uma ótima e com 5.700 quilômetros. Tá novinho. E outra, né? Esse câmbio, embora a gente esteja falando de um carro que, claro, até mesmo o hatch não tem assim tantas pretensões esportivas, mas é um câmbio que responde bem, adequadamente. O motor invade aqui a cabine, você escuta o do carro, né? Ainda dá uma certa vontade de guiar esse carro com um pouco mais de ímpeto. Mas o Cruze também, o volante bem pequenininho. Eu ia dizer isso, volante pequeno esportivo, né? Com os ressaltos aqui. Outra coisa que a gente tava falando, né? Esse para-brisas bem inclinado ao estilo Zafira minivan, tanto é que o limpador, ele... Ó a chuvarada aí. Chuvarada. Ele faz esse movimento diferente, né? Foi muito comum isso em minivans. A gente chamava de limpador de ônibus isso. Limpador de ônibus? Pois é. Mas uma crítica que se faz também a esses Chevrolets é que você não tem aletas, né, atrás desse volante. Então o que você tem é aqui a troca sequencial na alavanca, o que não é tão legal assim. Mas é estilo racing. Bam, bam, bam. Mas mesmo num controle de descida de serra, né, você pode então jogar aqui e fazer o freio motor na alavanca. Ó, ele aceita aqui a redução e você consegue dirigir ao seu modo. É uma receita bem legal. Eu particularmente sou um grande fã do Cruze Sport 6, né? A versão hatchback aí, que a gente tem a versão RS com temperinho esportivo, rodas maiores também, mas continua sendo um excelente dele. E aquela história, né? Um porta-malas de 440 litros. Quando a gente vê isso no SUV compacto, a gente fala, nossa, que baita porta-malas. Aqui no sedã médio chama terça-feira, né? É o usual do segmento. Pois é. Mas no fim das contas precisamos escolher. Afinal, estávamos em guerra civil no começo desse vídeo. Que partido você tomaria? Se eu escolhesse outro, eu precisaria ser internado. Afinal, eu já tive o Renegade Sport, né? Eu continuo achando que o Renegade, nessa versão mais rústica, mais simples, como um daily aqui no Brasil, aquele carro que, em bom português, você coloca no pau, sem dó mesmo. Não é aquele carro para você lavar toda semana, não. É um carro de trabalho mesmo, um carro bem utilitário e me serviu muito bem e eu optaria por ele novamente. Cara, já eu que às vezes faço longas distâncias até o interior de São Paulo, inclusive eu sou muito adepto a dar caronas pro interior, eu precisaria desse porta-malas, desse conforto extra, do espaço aqui do banco de trás. Então eu não tenho dúvida, ficaria com o Cruze, até porque ainda sou jovem ainda e se você é jovem ainda, amanhã você velho será. Então eu ficaria com o Cruze
nesse suspiro aí de Save the Sedans. O Cruze LT é o expresso para Monte Azul Paulista aí que vem em breve. Diz aí nos comentários qual seria a sua opção. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, entra lá no site da Kavak para escolher o seu próximo carro, não seu próximo carro, o seu próximo Kavak, ou então para vender o seu carro em menos de 24 horas, dinheiro na conta, facilidade na troca também da Kavak é sem paralelo no mercado brasileiro. É isso, João Delarco? Concordo, cadê o papel para assinar? Então é isso, galera, valeu demais, cuidem-se bem, é aquele abraço e siga também @kavak.br nas redes sociais. Valeu demais. Deixa o like no vídeo.